Olá, amigos queridos, que Deus esteja conosco. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, iniciando com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, dando continuidade ao capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos vendo agora sobre o egoísmo. Na última palestra nós vimos o egoísmo colocado ali através do espírito de Emmanuel, Paris, 1861. Agora nós vamos iniciar no item 12, também sobre o egoísmo, visto por Pascal Sanz, 1862. Vamos à leitura. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis, no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos, qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando então o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda a parte. O mal então desapareceria. Ficai bem convencidos disso. Começai dando exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses, em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Bem, meus amigos, nesse trecho sobre o egoísmo, trazido por Pascal a nós vemos, que ele coloca que se houvesse amor, teríamos mais caridade. E nós já sabemos, fora da caridade não há salvação. Logo depois nós vemos quando nos coloca também, que qualquer um, que Jesus se dirigisse, o Cristo, fosse a mulher adúltera ou o criminoso, eram socorridos igualmente. Por quê? Porque Jesus não fazia diferença, todos são filhos de Deus. E nos ensinou, não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os doentes. Doentes? Sim, não é só aquele doente do corpo, mas o doente da alma também. O doente da falta de amor por si próprio, doente de insegurança, de tristeza, falta de ânimo, de rebeldia, de imperfeições, de todas as espécies de imperfeições. São doenças e todos precisam sim desse tratamento. E esse remédio que Jesus trouxe
e ensinou a usarmos e aplicarmos no próximo também, que é o amor, a caridade, a indulgência, amor a si mesmo e ao próximo. Aquele amor, amor caridade, amor empatia, compaixão, amor entendimento, amor escuta, amor paciência, doação, acolhimento. O amor que Ele nos deu e nos dá até hoje. E aí, mais além, nós vemos que Ele nos coloca ali que nós somos os responsáveis pelo mal que ainda prevalece no planeta Terra, pois que nós estamos mais aliados ao mal do que ao bem. Então, quando nós mudarmos essa nossa sintonia, a Terra será um lugar feliz, onde haverá mais bondade que maldade, né? Aí, quase no finalzinho, nós vemos assim: deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino Ele separa o joio do trigo. A cada dia Deus está ali olhando, está ali de olho e nos dando a chance de que podemos melhorar. Não são aquelas datas que nós humanos, em 2000 vai acontecer isso, porque 2050 vai acontecer aquilo. É todo dia a dia. Então confiemos em Deus e em nós mesmos e arregacemos as mangas, né? Para fazermos o melhor. E no finzinho nós vemos que Ele nos coloca que enquanto o egoísmo prevalecer, não haverá paz nem segurança. Isso, gente, há 164 anos Ele já falava da paz e da segurança. E hoje, como estamos? A paz, a segurança? Né? Então vamos rezar e fazer a nossa parte. Vamos agora à leitura, a fé e a caridade. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos até mesmo junto a pessoas sem religião, mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada além dela nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem, ansioso de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Lembrem que é na eternidade que é a nossa verdadeira vida. Aqui estamos por aprendizagem. Por isso a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que é o que estamos aqui aprendendo, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Gente, aqui ele nos coloca tanta coisa. Primeiro que é no dia a dia que nós vamos aprender, é na rotina, é ali, é naqueles pequenos sacrifícios ou grandes, depende da vida de cada um, em família, na sociedade, no trabalho, que nós vamos aprendendo e nos burilando. E é tendo contato com as diversidades que nós aprendemos, pois somos diferentes uns dos outros, né? E aí ele nos coloca ali que é
é preciso, a gente aprender a ter harmonia entre elementos tão diversos. Porque se a gente for pensar numa comparação que eu vi quando estava estudando, a gente tem que lembrar que uma orquestra tem vários instrumentos, um diferente do outro, mas é esse conjunto que faz o som ficar bonito, né, Rafael, que nos ensina a música? Jesus quer isso de nós, que sejamos diferentes, porém que estejamos juntos e na mesma sintonia, na sintonia de amor, da paz, do bem. Aí sim, soaremos belos hinos ou belas vibrações. Tendes toda razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra se o procurais na forma do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar sempre e se a fé for a vossa sustentação. Nesse finalzinho nós vemos que antigamente os mártires eles eram ali sacrificados e iam cantando ao suplício, porque eles sabiam que o corpo era algo passageiro, que não era nada. A vida espiritual, sim, é que era verdadeira e que essa os homens não poderiam tirá-la. Hoje, para sermos bons cristãos, não precisamos mais fazer esses sacrifícios que antigamente faziam e nem passar por esses suplícios. Mas nós temos que combater o mal que existe em nós, do orgulho, egoísmo e vaidade. E ainda assim, é tão difícil. Item 14. Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Jesus deu ao mundo por Jesus. Que Deus deu ao mundo por Jesus, desculpem. E deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginei que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão, menos se exigirá dele. Nesse trecho nós vemos: a quem muito foi dado, muito será pedido. Muitos dos irmãos envolvidos em crimes e delinquências, eles ainda não sabem o que sabemos hoje. E o que devemos ter por eles é compaixão, rogar a Deus para que possam sim buscar a melhora moral deles, para que consigam evoluir. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina, ensinada por Jesus, baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação, encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo.
A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio que Deus utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. Bem, meus amigos, nós vemos aqui que é nos colocado que Deus ajuda o homem através do homem. Então, aquele que tem um pouquinho de condição de auxílio de uma palavra, de uma consolação, de um ensinamento, deve fazer a esses irmãos que estão ali, né, com tamanhas dificuldades. E aí nós vemos também que se ainda é permitido que existam irmãos com essas dificuldades que carregam, que ainda praticam tamanhas atrocidades, é porque a terra ainda é um lugar onde há a maldade. E aí nos é colocado, todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. Aí nós vemos o quê? Que eles trazem em si essa tendência, e vai saber se não fomos nós em outro tempo assim também. Mas eles não serão assim pela eternidade, eles vão se modificar, porque todos nascemos ali ignorantes perante ao Pai, simples, puros e ignorantes, e todos vamos chegar ao Espírito Crístico, e cada um há de demorar um tempo para chegar lá, de acordo com o seu esforço, a sua vontade de mudança para melhorar o seu lado moral. Às vezes, se nós criticamos um desses irmãos e ficarmos parados só ali, meu Deus, vida cruel, nos vitimizando, parado, a gente não regride, mas a gente pode parar no tempo e no espaço e não querer progredir. O que vai acontecer? Pode ser que um desses espíritos, hoje vistos tão longe das verdades divinas, nos deixem para trás. Sabe? Igual aquela historinha da lebre e da tartaruga, história infantil, que a lebre se dizia muito esperta que ia chegar primeiro que a tartaruga, e aí para descansar e a tartaruga vai. Assim somos nós. Se estivermos aqui encarnados, tendo a chance de progredirmos e falar, não, para que se tem tantas encarnações? Um desses irmãos aos quais injustamente, muitas vezes ainda se apontam o dedo, passam, aprendem a palavra e seguem ali, no caminho de luz. Quando chegarmos do lado de lá, quem nos irá receber? Aquele que se dispôs a aprender. Por isso, jamais julgar. Continuando, deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse este infeliz ao seu lado? O lamentaria, o consideraria como um doente miserável e estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo também como o melhor entre os homens.
Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. Então nós vemos que ela diz, que Jesus estaria ali e lhe daria a mão. Nós não podemos fazer isso, mas ao menos podemos orar, pedir a Deus por esses irmãos. Vamos ao item 15, Lamennais, Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar a própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor que, se escapar, poderá cometer outros crimes. Devemos, então, arriscar-nos para salvá-lo? Esta é uma questão muito importante que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Então, Lamennais é um espírito desencarnado e ele vai falar sobre a condição dele no que ele aprendeu. Que é um espírito que desencarnou. Pode ser que depois ele aprenda mais e mude, mas vamos ouvir. Uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja para um malfeitor, o devotamento é cego. Se socorremos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor? Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar desse infeliz? Talvez toda a sua vida passada. Pensai que, nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o à sua condenação. E então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele fará ou o fará ou não. Salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. O que Lamennais nos diz? Faça todo o possível para salvar o outro, para ajudar o outro. Por quê? Porque se você estivesse ali naquela situação, já pensou? E se fosse um filho querido, um neto, um amigo amado? Quanta gratidão não ocorreria ali. E muitas vezes não está salvando a vida só daquela encarnação, mas de muitas encarnações, num gesto de salvamento a alguém que está ali como inimigo. Salvar e fazer o bem sempre. Devemos sempre nos lembrar, as palavras de Jesus. Quando ele diz que estava ali e não o reconheceste, porque ele disse: quando derdes de comer a um dos pequeninos que vos batem à porta, é a mim que alimentais. Então, todos são nossos irmãos. Que saibamos auxiliá-los em oração, em prece. Sejam criminosos, sejam doentes, sejam presidiários, sejam quem fores, pois Deus sabe o porquê de estarmos juntos na mesma encarnação com esses irmãos. E vai saber quantas vezes não estivemos nós lá. Meus amigos, boa semana. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Jesus, Mestre de amor, de luz, esteja com cada um de nós nos passos que damos nesta vida, encarnados e desencarnados, atraídos para esse planeta lindo que é o planeta Terra, que possamos, através do estudo dessa doutrina maravilhosa, do Espiritismo, nos compreender melhor e ao próximo, compreendendo também a necessidade da reforma íntima para melhor estarmos e melhor servirmos junto a Ti. Vamos dar continuidade ao estudo, Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 9,
lei de igualdade. E vamos ver o item 1, igualdade natural. Pergunta de Kardec 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, abre aspas, o sol brilha para todos, fecha aspas. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Nota de Allan Kardec. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Aqui, nessa primeira resposta dos espíritos superiores a Kardec, verificamos então que Deus nos cria simples e ignorantes com igualdade de condições para chegar até a perfeição relativa que é a nossa meta. Portanto, sim, todos os homens tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Então, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, como nos esclarece Kardec aqui. Todos nascem com a mesma fragilidade, o que dói em mim dói no outro. Então, podemos ver que somos iguais perante Deus. Aí vamos para o item 2, desigualdade de aptidões. Pergunta 804 que Kardec faz. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os homens iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Nesse momento, somos orientados a verificar a pergunta 361, que está neste livro, mas no livro 2º, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no item 3, Faculdades Morais e Intelectuais, e vemos na pergunta 361 de Kardec, de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? E eis a resposta. São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. E 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito? Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus a que chamais demônios. Retornando aqui para a pergunta e a resposta da 804, vamos ver aqui uma nota agora de Allan Kardec, que fala ainda desse item 2, desigualdade de aptidões. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato
a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Pergunta 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride mais. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. E aqui nos remete também à pergunta 180. E esta pergunta 180, nós vamos encontrá-la também no livro segundo. E a pergunta é a seguinte: ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha? Resposta a Kardec: sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Então, nesse item 2, desigualdade de aptidões, fica claro que, embora Deus nos tenha criado a partir de um mesmo ponto como simples e ignorantes, cada um, através das experiências que nos são ali apresentadas para que a gente vá aprendendo e evoluindo, existe o livre-arbítrio e a vontade, que é a vontade de cada um diante das escolhas que deverão ser feitas, e essa aquisição de aptidões diversas a que cada um na sua trajetória pode conquistar. Esta relação de um espírito que conquistou mais com o que conquistou menos favorece as trocas de experiência também, Vamos ao item 3, desigualdades sociais. A pergunta é 806 que Kardec faz. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, é obra do homem e não de Deus. 806A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não a vês desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. A próxima, 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem o anátema. Infelizes deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Nos solicita aqui nesse instante para verificarmos o item 684, e esse item 684 já está aqui no livro terceiro já, e vamos ver que se trata do capítulo 3 da Lei do Trabalho. E diz o seguinte: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Vemos nesse item que a desigualdade das condições sociais é obra do homem, não é de Deus, e há de desaparecer num dia em que extirparmos
o orgulho e o egoísmo. Por isso que existem ali tantas desigualdades sociais ainda. Dando continuidade, o próximo item, que é o item 4, é desigualdade das riquezas. Pergunta que Kardec faz 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? 808a. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar em origem que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhor adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Então vejam que nessas perguntas 808 e 808a, Kardec fala sobre a questão das desigualdades da riqueza, se teriam origem na desigualdade das faculdades, e a resposta é bem essa: remonta às origens e verás as intenções, se são sempre puras, as ações, se são sempre puras. Porque fala-se aqui da astúcia e do roubo. Então, muitas vezes, as riquezas provêm de situações assim lamentáveis de injustiça, dessas situações de roubo. E outras vezes é pela conquista através do trabalho. Então, por isso que a resposta é: que sabes disso, não é? Remonta à origem e verás se essa riqueza, e verás se é sempre pura. Só Deus o sabe, por isso que ele diz aqui: isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo do que o dos homens. Continuando, 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar, mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender e se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça. A reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este o último quem a provoca. 810. Sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa. Quem assim o faz é responsável depois da morte pelas disposições testamentárias? Toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. Então vejam que aqui, novamente, a espiritualidade superior nos alerta com relação às intenções, com relação ali aos porquês dessas ações e os resultados dessas ações. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ainda nessa 811a, há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos.
Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de sonhos de quimeras. 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego de tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo e é o homem quem o perturba. 812-A. É possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. E a última pergunta desse item, 813. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. Vejam que resposta incrível a cada pergunta. E esta última aqui, quando Kardec fala da questão das pessoas em miséria, até por sua própria culpa, se é da responsabilidade da sociedade, e a espiritualidade superior aqui coloca essa questão da responsabilidade, sim, da sociedade, que precisa cuidar dos seus membros, dando uma educação a fim de que cada um possa se desvencilhar de tendências perniciosas, como diz aqui. Então, vamos vendo aqui o quanto precisamos da reforma íntima pessoal e assim vamos ser pessoas melhores, contribuindo para que a nossa sociedade seja melhor também nesse aspecto moral, de não julgar e condenar antes de auxiliar também, de direcionar, de educar. Então, são respostas incríveis, a qual aprenderemos a vivenciar essa situação de acordo com o nosso progresso moral, espiritual, não é? E o progresso também intelectual, dos aprendizados que precisamos ter para irmos progredindo na senda evolutiva a que fomos chamados a viver. Então, é muito bonito e hoje fica claro no estudo que todos somos criados, sim, simples e ignorantes, mas que Deus, na sua onisciência, onipotência, nos faz aprender através de encarnações, quantas forem necessárias, e das relações, das buscas através do livre-arbítrio de cada um, das suas aptidões, das suas melhoras, e assim em relação com o outro que sabe mais, que tenha mais condições de passar exemplos, e assim aos poucos vamos também nos tornando seres melhores, e ombro a ombro haveremos de conquistar uma sociedade também mais evoluída. Vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Que Jesus esteja sempre junto ao coração de cada um.